Você se lembra da época em que os preços mudavam a cada hora? Neste episódio histórico e econômico do Curiosidades do Brasil, desvendamos a história épica de como o Plano Real, lançado em 1994, conseguiu a proeza de domar a hiperinflação que castigava o Brasil por décadas. Descubra a genialidade por trás da URV, Unidade Real de Valor, o passo crucial que preparou a economia. Conheça a equipe que executou a mudança e veja como a estabilidade monetária transformou para sempre o poder de compra e a vida da classe trabalhadora. Deixe seu like se você viveu essa época ou se quer entender o Plano Real de verdade. Hoje, vamos mergulhar em um passado que parece ficção científica, mas que foi a realidade do Brasil por décadas. A era da hiperinflação. Imagine a sua vida onde o dinheiro que você recebeu na sexta-feira valia 30% menos na segunda. Um país onde os preços mudavam mais rápido do que você podia alcançá-los. Essa não é uma história de ficção. É a história do Brasil antes de 1994. No Curiosidades do Brasil, vamos contar a jornada épica de como o país conseguiu domar essa fera. Não foi mágica. Foi um plano econômico audacioso, liderado por um grupo de economistas brilhantes, que mudou para sempre o nosso poder de compra. Nosso objetivo hoje é desvendar o segredo por trás da moeda que salvou o Brasil, o real. Para entender o sucesso, precisamos entender o caos. Para quem não viveu, era um inferno econômico. O Brasil chegou a ter uma inflação que beirava 80% ao mês, obrigando os consumidores a correrem para o supermercado para estocar antes que os preços fossem remarcados. De 1986 a 1994, o Brasil tentou 9 moedas diferentes e incontáveis planos econômicos, do Plano Cruzado ao Plano Collor, todos fracassaram. A instabilidade era a nossa única certeza. Mas em 1993, sob o governo do presidente Itamar Franco, uma equipe de economistas, muitos deles vindos da PUC-Rio, decidiu tentar algo radicalmente diferente. Eles sabiam que um novo plano só funcionaria se fossem atacadas as raízes do problema. A equipe econômica, que contava com nomes como Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, Pércio Arida, André Lara Rezende e Edmar Baixa, percebeu que o problema não era apenas a quantidade de moeda, mas a memória inflacionária do brasileiro. Os contratos e os salários eram reajustados automaticamente pela inflação passada. Isso criava um circuito vicioso de realimentação da inflação. A inflação de hoje virava o reajuste de amanhã. A chave para quebrar esse ciclo foi a criação de uma moeda fantasma intermediária, a Unidade Real de Valor, a famosa URV. Lançada em março de 1994, a URV era um indexador de preços, atrelado, em tese, ao dólar. O governo determinou que todos os contratos, salários e preços seriam cotados em URV, que tinha um valor estável. A moeda antiga, o Cruzeiro Real, continuava a ser usada para pagamentos, mas seu valor flutuava diariamente em relação à URV. Isso forçou o brasileiro, lentamente, a desvincular seu pensamento da inflação passada. Durante 4 meses, o país viveu com essa dupla moeda, aprendendo a confiar no novo indexador estável. A URV foi o colchão de segurança que permitiu a troca de moeda sem o choque de preços. Finalmente, no dia 1º de julho de 1994, veio a mudança. A URV se transformou de fato na nova moeda, o real Dead Reals. O valor de 1 URV foi fixado em Prusri Real. A partir daquele dia, a hiperinflação foi, de um dia para o outro, drasticamente reduzida. O que era 50% de inflação mensal caiu para 6% no primeiro mês e continuou despencando. O sucesso do Plano Real não foi apenas técnico, mas profundamente social. A inflação é um imposto cruel que atinge mais duramente os mais pobres, pois eles não têm como proteger seu dinheiro. Com a estabilidade, o salário mínimo, que antes desaparecia em dias, passou a ter valor real. Milhões de brasileiros, especialmente nas classes C, D e E, puderam, pela primeira vez na vida, planejar.
Eles puderam comprar bens de consumo, acessar o crédito e, acima de tudo, confiar no futuro. O real é, até hoje, a mais longa e bem-sucedida moeda da história republicana do Brasil. A história do Plano Real é a prova de que decisões corajosas e planejamento técnico podem, sim, transformar a realidade de uma nação. A moeda que nos salvou não veio de um salvador, mas de um plano rigoroso que corrigiu a raiz do problema. É crucial notar que o Plano Real não foi uma unanimidade. Ele enfrentou uma enorme resistência política e social. O Congresso precisou aprovar às pressas as medidas provisórias para implementar a URV e, mais tarde, o próprio real. A equipe econômica, liderada por Fernando Henrique Cardoso, precisou de muita articulação para vencer a oposição, que temia que o plano fosse apenas mais uma tentativa fracassada, como as 9 anteriores. Existia uma desconfiança generalizada, mas o presidente Itamar Franco deu o aval político necessário para que os técnicos trabalhassem. Muitos acreditavam que o Plano Real, por ter regras rígidas e ser indexado, limitaria a soberania do país. Essa fase inicial foi uma verdadeira guerra das tesouras, com o governo cortando gastos e tentando convencer a população de que a estabilidade viria. O sucesso imediato do Plano Real foi inegável, mas a estabilidade não veio de graça. Para garantir que a inflação não voltasse, o governo precisou adotar políticas impopulares e difíceis. A principal delas foi a manutenção das taxas de juros em patamares muito altos. Os juros altos eram uma âncora necessária para segurar a demanda e evitar que o aumento do poder de compra gerasse uma nova onda inflacionária. Isso, no entanto, encareceu o crédito e o custo da dívida pública, o que gerou críticas de setores produtivos. Além disso, o Plano Real foi acompanhado por um movimento de privatizações, como Vale do Rio Doce, Telebrás e estatais estaduais. Embora a necessidade fosse reduzir a dívida pública e aumentar a eficiência, essas privatizações foram extremamente polêmicas, gerando grandes debates sobre a venda do patrimônio nacional. Elas foram, contudo, vistas pela equipe econômica como essenciais para sanear as contas públicas e garantir a solidez do real a longo prazo. A história do Plano Real é a prova de que decisões corajosas e planejamento técnico podem sim transformar a realidade de uma nação. Mas, como vimos, a estabilidade exigiu sacrifícios, taxas de juros elevadas e escolhas difíceis de privatização. A moeda que nos salvou não veio de um salvador, mas de um plano rigoroso que corrigiu a raiz do problema, mesmo enfrentando a resistência de quem temia o controle fiscal e o fim dos mecanismos que lucravam com a inflação. Você se lembra de como era viver na era da hiperinflação? Qual a sua primeira lembrança de comprar algo com a moeda real? Deixe sua história nos comentários. Se você gostou de desvendar este capítulo crucial da história do Brasil, deixe seu like e inscreva-se no Curiosidades do Brasil. Até a próxima!